Nesse projeto, nós vamos iniciar agora a construção das paredes e vamos colocar nessas paredes os vãos de portas e janelas, tá legal? Então, aqui eu já estou com o meu desenho limpo e preparado para transformá-lo em 3D. Nós, no vídeo anterior, fizemos juntos a limpeza, a preparação desse arquivo e agora eu estou com ele limpo para iniciar o meu projeto. E a primeira coisa que eu vou fazer para iniciar é trocar o meu ambiente aqui de funções aqui, o meu Rainbow. Então, aqui embaixo eu posso fazer essa troca clicando aqui, Workspace Switching, é trocar o Workspace e sair do desenho para o 3D Modeling. Eu posso fazer isso também. Lá em cima ele vai ter também um local onde você pode trocar esse ambiente. Quando eu faço isso, eu saio dos comandos básicos 2D para os comandos em 3D, certo? Então eu tenho algumas funções diferentes que o 3D vai me propiciar. Embora, como eu ainda preciso do 2D para muita coisa, e muito do 3D a gente faz em 2D e depois coloca a profundidade, eu vou precisar ainda, e ele vai me exibir aqui, ferramentas de desenho, eu tenho as minhas layers, eu tenho os meus grupos aqui do lado, né? E muitas outras funções. As funções 2D ainda continuam, elas só não estão vistas à vista aqui pra gente, tá legal? Então, voltando aqui o meu model, eu estou aqui na planta baixa e eu posso mudar a visão e vamos começar a trabalhar muito com essas visões aqui do meu desenho. Eu estou na visão superior, aqui a visão de topo, e eu posso, nesse caso aqui, por exemplo, se eu colocar ele na visão direita, esquerda, né, left, eu vou ter essa visão do meu projeto, porque ele está em 2D, então a minha visão do lado esquerdo é simplesmente uma linha, né? Se eu for trocar aqui para a direita, a mesma coisa, eu tenho uma outra linha, e se eu colocar aqui numa visão isométrica, eu consigo ver o meu projeto de um ângulo diferente. E esse ângulo ele consegue me dar uma noção melhor do que eu preciso agora. Para o 3D, eu acho bem legal a gente começar por aqui. Muito bem, vamos lá. Vou ocultar aqui a janela, vou ocultar aqui portas também. Eu estou só com as minhas paredes, eu estou na layer ativa e eu vou criar uma nova layer chamada vou manter o mesmo nome, vou criar uma layer a partir da alvenaria ali, alve, e vou colocar na frente, melhor na frente, né, 3D. Então eu já estou numa layer nova chamada 3D, deixei ela como ativa, posso fechar aqui as minhas layers, e o que eu vou fazer? Como eu tenho linhas aqui, né, eu tenho polylines fechadas, eu vou utilizar o comando extrude, para aplicar um eixo Z a essas formas. Então, quando eu uso o comando extrude, ele fica aqui no modeling, logo no 3D, é um dos principais comandos que a gente vai usar. Então, quando eu seleciono ele ou digito extrude na minha linha de comando, ele vai pedir para eu selecionar o objeto que eu quero fazer a extrusão. Nós já vimos isso em outras ocasiões, então a gente vai ficar aqui realçado o objeto que eu quero. E neste caso aqui, eu quero colocar a profundidade em todos os objetos. Então vou selecionar tudo aqui, vou dar um Enter e ele já vai travar no meu cursor, certo? Como as formas, recapitulando, são fechadas, significa que eu estou criando sólidos aqui a partir das formas em 2D que eu tinha. Então, muito bem, eu posso ver a altura que eu quero das paredes, eu vi no projeto, ela tem 2,70 até eu começar a trabalhar a laje. Muito bem, Enter, eu posso digitar a altura que eu quero, foi o que eu fiz, né? Digitei a medida, estou em centímetros, 270 centímetros, e agora eu tenho um grande sólido com vários outros sólidos dentro aqui, né, que representam no total aqui aquela planta. Se eu tirar o raio-x e colocar em sombras aqui, ó, eu vou ver que é tudo um sólido dentro do outro. E o que eu vou fazer agora é justamente isso. Eu vou subtrair um sólido do outro, certo? Para a gente ver que como são sólidos mesmo, né, o que a gente criou, eu vou aqui isolar objetos. Isolar objetos, ele fica lá embaixo. Esse desenho que tem um triângulo, um círculo, né, um quadrado.
isolar objetos, eu vou isolar só este sólido aqui, aquele sólido grandão. Então repara que ó, eu tenho um grande bloco aqui. Se eu terminar isso, vou isolar um outro, ó, aqui um dos banheiros, tá vendo? E selecionar esse daqui. Cadê o banheiro? Este aqui, Enter. Você viu? Aquela parte interna do banheiro, ela virou um sólido. Então, é uma forma rápida e prática de a gente fazer as paredes, fazendo o quê? Transformando tudo em sólidos e usando o comando subtract. O subtract, ele vai ser encontrado aqui na minha Rainbow do 3D, na edição de sólidos, porque são vários sólidos que eu criei, ou simplesmente digitando SU no meu comando. Então, muito bem, estou no comando subtract, ele vai me pedir o objeto principal, o que eu vou ficar com ele. Então eu quero ficar com esse grandão, que é a minha planta inteira, certo? Selecionei ele, Enter, e agora ele vai pedir as superfícies que eu quero, as regiões que eu quero subtrair desse objeto. Eu vou subtrair todas essas regiões internas, certo? Então eu selecionei uma, selecionei a outra, selecionei essa daqui, essa aqui, esta aqui, esta aqui e a última, esta aqui. Então, selecionei todos os objetos internos que eu precisava, certo? E eu vou dar um Enter. Quando eu der o Enter aqui, já que eu selecionei o primeiro que fica, que é o grandão, né? Não vou selecionar ele agora, e dei um Enter, agora selecionei o que vai ser subtraído, e muito bem, aqueles objetos sólidos aqui de dentro foram subtraídos e eu já tenho as paredes do meu projeto, certo? Então é um jeito bem simples, bem prático de a gente iniciar um projeto, já que a gente preparou ele quando ele estava no 2D, certo? Vou mudar aqui a visualização para um raio-x, a gente vai ter uma visão de um pouco diferente aqui de como ele é. E eu coloquei essa visão porque eu vou habilitar agora todas as minhas layers. Então, eu tenho agora, se eu der um zoom aqui, ó, ainda está difícil de ver, né? Então eu vou dar um zoom e vou colocar em wireframe. Então eu só tenho as linhas aqui, né? Olha só, eu tenho aqui a dimensão que vai ser o vão da minha janela, a dimensão que vai ser o vão da minha porta, certo? E assim por diante, ó, aqui um outro. Então, eu ainda tenho, só que, como ele estava na minha planta, ele está lá no chão, né? Olha só aqui, minha porta aqui no chão. Eu vou fazer agora, próximo passo, são alguns passos bem fáceis, eu vou usar sempre esses dois comandos, o extrude e o subtract, para criar os vãos das portas e janelas. Vamos lá. Deixa eu isolar a minha layer de janela. Então, para isolar, recapitulando, eu tenho o Lay ISO, ele fica aqui. Mesmo no 3D eu ainda tenho as layers aqui, então Lay ISO. Vou selecionar uma porta, cliquei nela, Enter, e pronto. Só estou com as minhas portas aqui. Tenho até bastante porta no meu projeto, né? Tinha até mais uma escondida aqui. Então, estou com todas as minhas portas. Se eu mudar a minha visualização, ó, elas não têm ainda profundidade, então elas estão todas na mesma linha, que é o chão aqui do meu projeto, é o piso. Vou selecionar todas elas e vou aplicar o comando extrude, certo? Muito bem, apliquei o comando extrude, eu já tinha os objetos selecionados, agora deixei eles selecionados antes, eles já estão travados aqui no meu mouse. Então, tanto faz, se eu for para um lado ou para o outro, ele só se movimenta no eixo Z. Então, olha aqui o meu CS como ele está, o Z é o azul, então ele vai para cima e para baixo. Eu vou para o lado, ele não vai, tá certo? Isso vai ser muito útil para a gente no futuro. Mas, por enquanto, o que eu preciso é a altura de portas. Então, ela tem 210 centímetros, a altura de porta padrão. Enter. E já tenho aqui todas as minhas portas bonitinhas. Deixa eu voltar as minhas layers, olha só. Então, ó, eu já tenho as minhas portas no lugar, bem bonitinho. Eu ainda tenho a marcação das minhas janelas, mas eu vou deixar aqui por enquanto. Só que qual é o problema que eu tenho? Tanto as minhas portas como as paredes, elas são sólidos. E não é isso que eu preciso. Eu preciso que a parede tenha o vão da porta. Então deixa eu mudar aqui a visualização. Ó.
Vou deixar em sombras aqui. Você viu que as minhas portas estão dentro das paredes, são sólidos. E eu vou usar o comando subtract, assim como eu fiz nessa parte interna, para as portas. Então vamos lá, dessa vez eu vou digitar aqui SU de subtract, seleciono o objeto que fica, então esse aqui vai ficar, são as paredes, e agora seleciono os objetos que vão, nós vamos subtrair esses objetos do objeto principal. Ó. Venho aqui, eu estou com o Select Cycling ligado, então aqui ó, tem uma porta, seleciono todas as portas. Posso fazer isso uma por uma, posso vir aqui ó, e selecionar, já selecionei as portas que eu precisava, mas corre o risco de eu selecionar outros objetos. Você viu que aqui provavelmente eu tenho uma janela selecionada, porque eu não ocultei essa layer janela. Vamos lá? Continuando, eu desselecionei clicando em cima da janela com o Shift apertado. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Tem uma visualização melhor aqui. Essas portas eu não tenho. Então aqui, a porta, aqui e a porta. Ótimo. Então, ó, selecionei tudo que eu precisava. Eu já selecionei o objeto que fica, agora os objetos que vão. Enter e pronto. Os objetos que eu selecionei foram subtraídos da nossa parede e eu já tenho aqui o vão de todas as portas, certo? Olha que bonitinho. Eu vou deixar em raio-x para a gente ver melhor aqui, ó. Aqui eu tenho porta aqui, todas já com o vão, todas legais, certo? Olha aqui que interessante, aqui eu não tenho essa porta aqui, deveria ter... Ah não, a porta está aqui. Pensei que era uma porta para cá também, está tudo certo no projeto. Muito bem, então fizemos portas, vamos repetir o mesmo procedimento com janelas. Eu vou isolar aqui a minha layer janelas. Então a janela está aqui, eu não consigo ver, mas eu estou com o Select Cycling ligado. Então ele me dá ó, o sólido, que são as paredes, e a polyline que está ali embaixo, que são as janelas. Cliquei na polyline, Enter. Muito bem, estou com as minhas janelas. Qual que é a diferença das portas para janelas? As janelas eu não posso começar do chão, ela tem uma altura de peitoril. Então eu tenho que respeitar a altura de peitoril. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu sei que as janelas já estão no chão, certo? Então isso para mim, legal, altura 0. Colocando como exemplo aqui, eu vou selecionar as janelas e para isso eu tenho que olhar no meu projeto original, né? Qual é a altura do peitoril. Imaginando que esta aqui é do banheiro, que é um pouco mais alta, e dando uma olhadinha no projeto ali, todas as outras começam com o peitoril em 1,10. Então aqui, quando eu seleciono, eu já tenho, no meu caso ele já está aqui, ó, essa gizmo, o nome dela é gizmo. Quando ela está desse jeito, é um gizmo de movimentação. Então, você pode clicar no eixo que você quer e você vai travar os objetos nesse eixo e tanto faz. Olha, se eu for para um lado, para o outro, eles só sobem e descem, certo? Deixa aí eu dar um ESC e sair. Então, eu fiz isso no eixo Z. Então, vou fazer aqui no eixo Y, olha só. Então, eu só movimento no Y, dou um ESC para não movimentar, porque eu não posso, né? No X a mesma coisa. Então vamos lá, preciso de 1,10 de peitoril, cliquei aqui no meu gizmo para cima no eixo Y, vou subir 110 centímetros. Então ele já não está mais no chão. Como é que eu vejo isso? Olha, se eu mudar um pouquinho a posição, eu já vou ver que essa aqui está aqui embaixo, tá vendo? E se eu voltar as minhas layers, já dá para ver aqui aonde começam as minhas janelas. Deixa eu colocar no wireframe. Olha só onde que elas estão, tá vendo? A outra janela do banheiro continua no chão. Então eu consigo vê-la aqui, ó. Olha ela aqui pequenininha no chão, tá vendo? As outras já não estão mais no chão. Elas já estão em algum lugar aqui da parede. É o peitoril de 1,10. Essa outra aqui também, ó, tá no peitoril de 1,10. Foi o que eu quis. Vou voltar a isolar a minha layer janela. Cliquei aqui no Lay ISO, ou então digito Lay ISO, Enter. Esqueci de subir uma aqui, né, pessoal? Então vamos subir essa daqui.
ela tem o peitoril de 1,70, mesma coisa. Seleciono a imagem, vai abrir o gizmo que está aqui, e aqui eu posso travar no eixo que eu quero movimentar. Posso fazer diferente também. Eu posso digitar simplesmente o Move. É o mesmo comando que a gente tinha no 2D. Ó. O Move, seleciono o objeto, é esse que eu quero. Agora, uma base, eu posso clicar em qualquer lugar, eu vou clicar aqui numa basezinha, e agora eu mexo para qualquer lugar que eu quiser, certo? Como eu estou com o meu polar também ligado, ele vai travar em alguns eixos. Então aqui, ó, ele travou no eixo Y, ele travou no eixo Z e travou no eixo X. Então aqui eu quero no Y a mesma coisa. Estou subindo com ele 1,70, 170. Ótimo, já tenho agora o meu peitoril de 1,70 na janela do banheiro. Vamos aplicar agora a profundidade com o comando Extrude. Seleciono todas as que vão ter a mesma dimensão. Enter. Já travei ela no meu cursor. Essas daqui vão ter 1 metro, 100 centímetros. E elas já ficaram aqui. Esta aqui faz de conta que eu não tenho a medida, certo? Porém, ela começa mais alto, mas elas terminam todas da mesma altura. O que eu vou fazer? Comando Extrude de novo, seleciono o objeto que eu quero e Enter. Travou no meu cursor, ele vai só para cima e para baixo. Eu posso pegar uma referência dessa janela. Olha só, quando eu venho para cá, qualquer uma dessas janelas aqui vai me dar a referência de altura que eu preciso. Então venho aqui ó, no meu endpoint, canto da janela superior, cliquei aqui e pronto. A minha janela já ficou na mesma altura dessas aqui, porque eu estava extrujando ela. Aqui dá para ficar bem claro para mim ó, que elas estão na mesma altura. Né? Todas as outras começaram com peitoril 1,10, essa aqui é 1,70. Se eu colocar em raio-x, né, fica mais fácil a gente visualizar. Eu tenho aqui, está escondida a minha parede, eu vou voltá-la aqui. E olha só, eu tenho da mesma forma que eu tenho a porta agora, um sólido dentro do outro. O que eu preciso fazer? Subtract. Ficam as paredes e Enter. Saem as janelas. Todas. Aqui está difícil de eu visualizar. Ó, posso mudar aqui com o pan. E tem mais uma aqui do banheiro. Ó, não dá para visualizar? Não tem problema. Ele continua tudo selecionado. Então, ó, acho uma vista boa para mim. Olha aqui, dá para ver bem a janela agora. Clico na janela. Selecionei tudo, vou dar um Enter e eu tenho agora o vão das minhas janelas, os vãos das minhas janelas. Certo, pessoal? Olha que bonitinho. Vamos voltar aqui. Colocar uma escala, uma vista mais cheia, né? Com as sombras, posição isométrica para a gente ver. E muito bem, estou aqui com as minhas paredes em 3D. Tá legal? Um grande abraço, até a próxima.